Fala aí pessoal, sejam bem-vindos de volta ao FGG, de volta ao jogo Grand Summers. E no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o boss Vitz, que é uma missão muito difícil apenas para veteranos. E esse vai ser um breve guia de como você consegue passar dele, dos personagens e equipamentos necessários e por que ele é tão difícil. Inicialmente, essa é uma das equipes para se passar dele. Essa minha equipe é bem arriscada, porque a explosão dele inicial é muito forte e ele tem Fire Killer. E como a Sandstone precisa carregar o Troart rapidamente para começar a ajudar a equipe a tancar, isso é algo bem difícil de se cumprir. Mas a alta resistência crítico que ela dá no Troart ajuda o Teds a sobreviver com muita facilidade. Então, se você sobreviver ao ataque inicial e conseguir levantar o escudo do Teds a tempo, com essa equipe a batalha vai estar praticamente vencida. Os equipamentos que eu coloquei aqui são a roupa da Melt, que dá redução de dano, Teds e Sandstone contra o Weapon, isso é muito importante. Qualquer equipamento de redução de dano de água ou mágico no segundo slot da Sandstone também ajuda bastante. Erial é um equipamento 3 estrelas. Ele reduz muito dano mágico. Esse é um equipamento muito forte contra inimigos mágicos, mas ele dura apenas por 8 segundos. A Mako vai estar ajudando a equipe com suporte, buffs e cura. E a Darkselia vai ser o DPS da minha equipe. Darkselia e o Juno seriam ótimos personagens para essa missão, pois as duas dão muito dano normalmente e ainda ajudam a equipe com suporte. Elas são um dos poucos personagens desse jogo que conseguem ser DPS e suporte ao mesmo tempo. Esse desafio é difícil bastante, para ser necessário você ter pelo menos 2 tanques na equipe, pois o dano dele é colossal. Uma breve análise sobre o boss. O HP total dele é 6.500.000. Ele tem um altíssimo ataque, uma defesa mediana e a barra de break dele não é muita coisa, por isso é mais fácil dar break nele. Não tente utilizar um breaker. Ele é praticamente imune a congelamento e paralisia e silêncio. Ele tem baixíssima chance de tomar Faint, mas ele não é imune. Ele pode tomar cegueira e burn, além de poison. Ele não tem muita resistência a break, não use breaker. E doença, mas isso não é recomendado. Ele tem uma enorme resistência a fogo, então nem pense em usar um DPS de fogo. E ele tem Fire Killer. É possível utilizar personagens de fogo nessa missão, mas é altamente arriscado. Cegueira não é muito útil contra ele porque ele tem buffs de acurácia. Ele também tem 75% de redução de dano de arte, ou seja, é muito difícil conseguir dar uma boa quantidade de dano nele. Mas quando ele toma break, ele perde essa resistência a dano. No início da luta, ele já lança o arte dele, que tem chance de congelar a sua equipe. Quando ele alcançar 50% e 20% do HP, ele vai lançar outro arte. E quando o HP dele chegar a 0, ele vai reviver normalmente, vai invocar mais um aliado e os movimentos dele serão mais rápidos. Assim que a batalha começa, ele já lançou arte, como eu já falei. Esse arte dele também vai aumentar o ataque de todos os aliados dele em 100%. Sim, ele começa a luta com alguns aliados. Os aliados são a Zela, que vai ficar buffando a equipe dele, a Célia, que vai ficar reduzindo sua resistência a congelamento e congelando a sua equipe, e a Aristella, que vai ficar curando a equipe dele completamente. Eles não são muito tanques, mas eles têm muito HP. Então assim que você conseguir sobreviver e controlar o fluxo da batalha, o recomendado é matar eles o mais rápido possível. Quanto ao Vitz, o ataque normal dele tem 25% de chance de reduzir a skill do seu personagem e reduzir a resistência à água em 15%. A skill dele vai reduzir o arte do seu personagem e vai reduzir a cura recebida por ele em 50%. O arte dele causa congelamento
e reduz resistência de água em 30%. Esse é o maior problema dessa luta, é as reduções de resistência que ele causa. Outro arte que ele lança aos 50% e 20% do HP tem alta chance de congelamento, vai remover completamente o arte de quem for atingido, e ele vai ganhar um buff permanente de 150% de dano. O dano dele, que já era alto, vai ficar explosivamente alto. Então é muito importante vocês terem o Tedds na equipe. O Tedds é um personagem que não pode faltar nessa missão. Além desses buffs, ele vai começar a carregar o arte dele mais rapidamente. Se a missão passar de 10 minutos, ele vai se curar por completo e vai explodir a sua equipe instantaneamente. Então essa missão tem um tempo limite. Após o HP dele chegar a 0, ele vai se reviver uma vez com metade do HP, com um buff de ataque e com um buff de geração de arte dele mesmo. Ou seja, os ataques dele vão ficar mais rápidos e ele vai começar a tentar explodir a sua equipe repetidamente contra o arte. Só que agora outro arte dele vai ter outro efeito, que além da chance de congelamento, ele vai ter um aumento de dano de 50%. E quando ele morre pela primeira vez, ele invoca o Kurt. Kurt é um personagem de fogo. Ele vai chegar já causando um dano enorme que ignora a defesa. Se o seu Tedds não estiver bem protegido ou com equipamentos de defesa ativos, ele vai ser morto instantaneamente. Se você conseguir matar o Kurt após ele reviver, a sua vitória vai estar praticamente garantida, pois ele já vai ter parado de causar redução de resistência à água, o que vai facilitar o seu Tedds tancar. A chave para vencer essa missão com mais facilidade é o controle de equipamentos. Você tem que manter os equipamentos de armadura sempre ativos no seu tanque e a redução de dano constante. Eu que estou usando a Sandstone nessa missão, recomendo utilizar o Badou no lugar dela, que seria bem mais fácil. Badou é um personagem de graça, farmável, cujo o arte reduz o dano mágico recebido pela sua equipe em 50%. Como é no arte, ele consegue farmar isso com mais facilidade, e mesmo que ele seja um personagem de fogo, o Vitz tem dificuldade de matar ele, pois ele tem altíssima resistência a dano mágico.